Muito bem, meus amigos, vamos lá. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Revista Espírita. Nós estamos no mês de dezembro de 1859 e teremos alguns estudos aqui para nós. Um espírito que não se acredita morto e a doutrina da reencarnação entre os hindus, a princípio. E teremos também o Conversas Familiares de Além Túmulo, Senhora Ida Pfeiffer. Então são 3 temas apresentados para nós aqui na nossa sequência. Chegando para nós uma mensagem logo no comecinho, antes de começar o nosso trabalho, já temos a presença dos amigos aqui conosco, né? Trazendo para nós: eu sou a trança, a trama, a veste aveludada de uma vida de lã. Eu sou a corda amarrada, o nó bem traçado. Eu sou o corpo encarnado. Eu sou o pano cortado, retalhado e rasgado no tempo que procurei me vestir. Eu sou o vento, a tempestade, o furacão, que destruí terrenos da minha vida em vida. Eu sou a gruta, escuridão que, perdido, sem luz, acabei errando. Enfim, eu sou o caso que pareceu perdido, mas que o veludo macio e sedoso me salvou da terra encharcada e tratada com o germe do chão sujo e lamacento. E hoje só sei que apenas sou, mas vivo melhor. Então aqui um depoimento já trazendo essa contribuição para nós, para percebermos, que o valor de estarmos sempre certos de que a justiça divina ela não vem para nos machucar, não vem para trazer sofrimento, mas ela vem para nos dar oportunidade de recomeçar, de reconstruir e de se refazer. Então, independente da trajetória que nós temos hoje, certamente teremos oportunidade de corrigir. Então é sempre um momento, quando chega para nós esse esclarecimento, a nossa consciência desperta, sempre começarmos a agir agora com passos mais firmes, com passos mais certos, trabalhando pelo nosso crescimento, pela nossa elevação. Muito obrigado pela participação. Bom dia, Flávio. Vamos lá, meus amigos. Nós temos aqui então esse tema bastante interessante, que diz respeito a um espírito que não se acredita vivo. Então já dá para a gente ter uma ideia dos dramas que esse espírito vivencia estando nessa condição. Deixa eu só pegar rapidamente aqui. Vamos lá. Eu acabei fechando aqui a janela sem querer, mas já resolvido. Vamos lá. Um espírito que não se acredita morto, não vivo, morto. Um de nossos assinantes do departamento de Iloré, excelente médium escrevente, escreve-nos o que se segue a respeito de várias aparições que testemunhou. Entre aspas agora, Não querendo deixar no esquecimento nenhum dos fatos que vem apoiar a doutrina espírita, venho comunicar os novos fenômenos de que sou testemunha e médium, e que, como haveis de reconhecer, concordam perfeitamente com tudo quanto tendes publicado em vossa revista, a propósito dos diversos estados do espírito depois que se separa do corpo. Há cerca de 6 meses eu me ocupava de comunicações espíritas com várias pessoas, quando me veio a ideia de perguntar se entre os assistentes havia um médium vidente. O espírito respondeu afirmativamente, designou-me e acrescentou: tu já o és, mas em pequeno grau e somente durante o sono. Mais tarde teu temperamento se modificará de tal maneira que te tornarás um excelente médium vidente, mas pouco a pouco, e a princípio, apenas durante o sono. No decorrer deste ano, experimentamos a dor de perder 3 de nossos parentes. Um deles, que era meu tio, apareceu-me em sonho algum tempo depois de sua morte. Tivemos uma longa conversa e ele me conduziu ao lugar que habita,
dizendo-me que era o último grau que conduzia à mansão da felicidade eterna. Era minha intenção dar-vos a descrição daquilo que admirei nesta morada incomparável, mas tendo consultado a respeito o meu espírito familiar, respondeu-me ele: a alegria e a felicidade que experimentastes poderiam influenciar a descrição das maravilhosas belezas que admiraste, e tua imaginação poderia criar coisas inexistentes. Espera que teu espírito esteja mais calmo. Detenho-me, então, em obediência ao meu guia, ocupando-me apenas de 2 outras visões mais positivas. Relatarei somente as últimas palavras do meu tio. Após haver admirado aquilo que me era permitido ver, ele me disse: agora vais retornar à terra. Supliquei-lhe que me concedesse mais alguns instantes, e ele respondeu: não, são 5 horas, e deves retomar o curso de tua existência. No mesmo instante despertei ao som da batida de 5 horas no meu relógio. Minha segunda visão foi a de um dos 2 outros parentes mortos durante o ano. Tratava-se de um homem virtuoso, amável, bom pai de família, bom cristão, e, embora doente desde muito tempo, morreu quase subitamente e talvez no momento em que menos esperava. Seu semblante tinha uma expressão indefinível, séria, triste e ao mesmo tempo feliz. Disse-me: espio minhas faltas. Tenho, porém, um consolo, o de ser o protetor de minha família. Continuo a viver junto à minha mulher e meus filhos, e lhes inspiro bons pensamentos. Orai por mim. A terceira visão é mais característica e me foi confirmada por um fato material. É a do terceiro parente. Era um homem excelente, posto que vivaz, encolerizado e imperioso com os criados e, acima de tudo, apegado desmedidamente aos bens deste mundo. Além de cético, ocupava-se desta vida mais do que da vida futura. Algum tempo depois de sua morte veio a noite e se pôs a sacudir as cortinas com impaciência, como para me despertar. Como lhe perguntasse se era realmente ele, respondeu-me: sim. Vim procurar-te porque és a única pessoa que pode responder-me. Minha esposa e meu filho partiram para Orleans. Quis acompanhá-los, mas ninguém quer obedecer-me. Disse a Pedro que fizesse minhas malas, mas ele não me escuta. Ninguém me dá atenção. Se pudesses vir atrelar os cavalos na outra carruagem e providenciar minha equipagem, prestar-me-ias um grande serviço, pois eu poderia ir reunir-me à minha esposa em Orleans. Mas não podes fazê-lo tu mesmo? Perguntou aqui ao tio, né? Não, não consigo levantar nada. Depois do sono que experimentei durante a doença, estou completamente mudado. Não sei mais onde me encontro. Tenho pesadelos. De onde vens? De B. Aí tem aqui a sigla, né? Do castelo? Não. Respondeu-me com um grito de horror, levando a mão à fronte. Venho do cemitério. Após um gesto de desespero, acrescentou: olha, meu caro amigo, dize a todos os meus parentes que orem por mim, porque sou muito infeliz. A essas palavras fugiu e o perdi de vista. Quando me veio procurar e sacudir as cortinas, com impaciência, seu rosto exprimia terrível alucinação. Ao lhe perguntar como foi capaz de sacudir as cortinas, logo ele, que me dizia nada poder levantar, respondeu-me bruscamente, com o meu sopro. No dia seguinte fiquei sabendo que sua viúva e seu filho haviam realmente partido para Orleans. Essa última aparição é notável pela ilusão que leva certos espíritos a se crerem ainda vivos, e sobretudo porque, no presente caso, essa ilusão prolongou-se por muito mais tempo do que em casos análogos. Muito comumente ele não dura, senão alguns dias, ao passo que ele não se julgava morto apesar de já transcorridos mais de 3 meses de seu trespasse. Aliás,
a situação é perfeitamente idêntica à que observamos muitas vezes. Ele vê tudo como se estivera vivo, quer falar e se surpreende por não ser ouvido. Ocupa-se ou julga ocupar-se com as suas tarefas habituais. A existência do perispírito é aqui demonstrada de maneira admirável, abstração feita da visão. Desde que se vê vivo, é que vê um corpo semelhante ao que deixou. Esse corpo age como teria agido o outro. Para ele nada parece ter mudado. Apenas ainda não estudou as propriedades do seu novo corpo. Julga o denso e material como o primeiro, e espanta-se porque nada pode levantar. Entretanto, em sua situação, percebe algo de estranho que não compreende. Supõe-se dominado por um pesadelo, toma a morte por um sono. É um estado misto entre a vida corporal e a vida espírita, estado sempre penoso e cheio de ansiedade, e que tem um pouco de ambas as vidas. Como já dissemos alhures, é o que ocorre de modo mais ou menos constante nas mortes instantâneas, tais como as que se dão por suicídio, apoplexia, suplício, combate, etc. Aqui a apoplexia, ou o infarto, ou mesmo um aneurisma, que tem ali a morte súbita. Sabemos, Kardec diz aqui para nós ainda, sabemos que a separação entre o corpo e o perispírito se opera gradualmente, e não de modo brusco. Começa antes da morte, quando esta sobrevém pela extinção natural das forças vitais, seja pela idade, seja pela doença, sobretudo nas pessoas que em vida pressentem seu fim e em pensamento se identificam com a existência futura, de tal sorte que, ao exalarem o último suspiro, a separação é mais ou menos completa. Quando a morte surpreende um corpo cheio de vida, a separação não começa senão neste momento, para acabar pouco a pouco. Enquanto existir uma ligação entre o corpo e o espírito, este estará perturbado, e caso entre bruscamente no mundo dos espíritos, experimentará um sobressalto que não lhe permitirá reconhecer imediatamente a sua situação, bem como as propriedades de seu novo corpo. É necessário ensaiar de alguma maneira, e é isso que o faz pensar que ainda pertence a este mundo. Além das circunstâncias de morte violenta, há outras que tornam mais tenazes os laços entre o corpo e o espírito, porque a ilusão de que falamos observa-se igualmente em certos casos de morte natural. É quando o indivíduo viveu mais a vida material que a vida moral. Concebe-se que o seu apego à matéria o retém ainda depois da morte, prolongando assim a ideia de que nada mudou para ele. Tal é o caso da pessoa de quem acabamos de falar. Notemos a diferença existente entre a situação desse indivíduo e a do segundo parente. Um ainda quer mandar, julga necessitar de suas malas, de seus cavalos, de sua carruagem, para ir ao encontro da esposa. Ainda não sabe que, como espírito, pode fazê-lo instantaneamente, ou melhor dizendo, seu espírito ainda é tão material que se julga submetido a todas as necessidades do corpo. O outro que viveu a vida moral, que tinha sentimentos religiosos, que se identificou com a vida futura, embora surpreendido de modo mais inesperado que o primeiro, já está desprendido. Diz que vive no meio da família, mas sabe que é um espírito. Fala à esposa e aos filhos, mas sabe que o faz pelo pensamento. Numa palavra, não tem mais ilusões, ao passo que o outro ainda se acha perturbado e angustiado. De tal forma possui o sentimento da vida real, que viu a esposa e o filho que partiam, como realmente partiram no dia indicado, fato ignorado pelo parente a quem apareceu. Notemos, além disso, uma expressão muito característica de sua parte, que bem descreve a sua posição. À pergunta, de onde vens? Respondeu inicialmente pelo nome do lugar que habitava. A seguir, a essa outra pergunta, do castelo? Não, venho do cemitério, respondeu com pavor. Ora, isso prova uma coisa, que não sendo completo o desprendimento, uma espécie de atração ainda existia entre o espírito e o corpo,
que o levou a dizer que vinha do cemitério. Mas nesse momento parece que começou a compreender a verdade. A própria pergunta parece colocá-lo no caminho, chamando-lhe a atenção para seus despojos. Daí porque pronunciou a palavra cemitério com pavor. Os exemplos dessa natureza são muito numerosos. Um dos mais admiráveis é o do suicida da Samaritana, que referimos no nosso número de junho de 1858. Evocado vários dias após a morte, esse homem também afirmava estar vivo, embora dissesse: entretanto, sinto os vermes a me corroerem. Como fizemos observar em nosso relato, não se trata de uma lembrança, desde que em vida não era corroído pelos vermes. Era, pois, um sentimento atual, uma espécie de repercussão transmitida do corpo ao espírito pela comunicação fluídica ainda existente entre ambos. Esta comunicação nem sempre se traduz da mesma maneira, mas é sempre mais ou menos penosa, como se fora um primeiro castigo para aquele que em vida se identificou demasiadamente com a matéria. Que diferença da calma, da serenidade, da suave quietude dos que morrem sem remorsos, com a consciência de terem bem empregado seu tempo de estágio na terra, dos que não se deixaram dominar pelas paixões. A passagem é curta e sem amargura. A morte para eles é o retorno do exílio à pátria verdadeira. Haverá nisso uma teoria, um sistema? Não. É o quadro que nos oferecem todos os dias nossas comunicações de além-túmulo. Quadros cujos aspectos variam ao infinito, e onde cada um pode colher um ensinamento útil, porque encontra exemplos que poderá aproveitar, caso se dê ao trabalho de consultá-los. É um espelho onde se pode reconhecer todo aquele que não se acha enceguecido pelo orgulho. Então aqui nós vimos um resumo que é apresentado para nós desses quadros, né? Então, esse médium, sendo também vidente, e médium escrevente, né, ou médium psicógrafo, teve então ali uma experiência da perda de 3 entes queridos. E tendo contato com os 3, ele pôde fazer uma comparação da diferença de cada um. Enquanto um habitava um local no mundo espiritual, dizendo ali que era o último degrau para essa ascensão à felicidade, e que ele esteve lá presente, mas que não foi permitido que ele descrevesse esse ambiente, porque ele próprio poderia fantasiar em torno, né, daquilo que ele percebesse, criando ali fantasias de paraíso, fantasias de dogmas religiosos, né, trazendo uma confusão. Mas ele então foi levado a esse local e depois trazido de volta. O outro mostrou-se ali como sendo um guia da família, intuindo o filho, a esposa, né, a família como um todo, levando ali a mensagem do bem, a mensagem esclarecedora, uma mensagem encorajadora. E o terceiro, como nós vimos, num estado de perturbação, não se dando conta ainda da sua realidade. Não era um homem ruim, como nós vimos aqui. Deixa eu voltar aqui no trechinho que traz sobre a visão dele. Era um homem excelente, posto que vivaz, encolerizado, imperioso com os criados e, acima de tudo, apegado desmedidamente aos bens deste mundo. Além de cético, ocupava-se desta vida mais do que da vida futura. E aí então nós vimos, né, que não basta apenas o indivíduo ter bondade, ser uma pessoa boa, né? Aqui nesse caso ele tem ali um homem excelente, apesar de ser bastante vivaz e encolerizado e imperioso com os criados, né, bastante rígido, uma pessoa autoritária, embora fosse uma pessoa com um bom caráter, né? Mas nesse caso nós percebemos que, apesar da bondade que o indivíduo vivencie, e nós encontramos isso muitas vezes na nossa sociedade, pessoas que fazem parte de grupos de assistência social, pessoas que fazem parte de ambientes religiosos, acabam, no momento da desencarnação, passando por uma perturbação bastante angustiante, porque vivencia, de um lado, muito mais racionalmente, porque ele age dentro do ambiente religioso
com conhecimento, com entendimento do que está fazendo, com competência, com dedicação, mas por outro lado a sua personalidade, os seus hábitos e seus interesses acabam fazendo com que ele fique muito mais preso ao mundo terreno. E aí então no momento da desencarnação nós vamos encontrar esse espírito muito mais ligado ao mundo físico, porque ali estava o seu verdadeiro interesse, do que no mundo espiritual, aqui, né, um ambiente ao qual ele não dedicava nenhuma atenção, ele não vivia a sua religiosidade ou a sua espiritualidade. Então aqui Kardec trouxe para nós, através desse relato, esses 3 casos diferentes numa mesma família, pessoas com valores diferentes, entendimentos diferentes, princípios diferentes e, consequentemente, também no mundo espiritual, experiências diferentes, né? Então, isso é bastante interessante para nós. Desses relatos que nós vemos aqui, nós vemos que Kardec ele acabou depois condensando ou organizando melhor essas informações no livro O Céu e o Inferno. Lá na segunda parte, no primeiro capítulo, o passamento, ele traz detalhes sobre esses vários tipos de desencarnação. A desencarnação, a morte, ou então passamento, como é o nome, que um vocabulário antigo utilizava bastante essa expressão, falando sobre o retorno ao mundo espiritual, ou falando sobre a morte, né? Usando ali um eufemismo para diminuir o impacto, né? Mas em vez de você falar a morte, você fala o passamento. E aí Kardec então ele mostra para nós as diversas situações em que o espírito ele desencarna de um modo natural, tendo ali os seus valores espirituais desenvolvidos, então ele começa o seu desligamento antes mesmo da morte chegar, da morte do corpo físico, romper ali os laços, né, que prendem o perispírito ao corpo físico. Temos aquele caso em que o indivíduo tem uma morte natural, mas o seu pensamento estava ligado ao corpo físico, ao mundo material. Nós temos aqueles que são surpreendidos pela morte através do suicídio, através de um acidente fatal, né? E ele acaba então sendo surpreendido, e pelo fato de não ter se preparado para isso, que é algo muito normal. Ninguém aqui se prepara para a morte. Nós vivemos de um modo mais equilibrado possível, sabendo que existe algo no mundo espiritual, mas nós não estamos preparados para não estalar de dedos dizendo, olha, a partir de agora você acabou de morrer. E aí nesse caso então nós temos ali aquele grau de perturbação para poder aceitar essa nova realidade, para aceitarmos também que nós deixamos para trás aqueles objetos que eram do nosso interesse, os afetos que eram de nosso interesse. E aí então nós ficamos naquela fase de transição, vivendo 2 vidas no mesmo instante, a vida material e a vida espiritual. E nesse caso o espírito, o que é muito interessante, ele não consegue se adaptar em nenhuma das duas. Ele não consegue interagir com o mundo material porque ele não pertence mais, e ele não consegue interagir com o mundo espiritual porque ele continua ligado ao mundo físico. Então, enquanto esse momento vai passando, essa fase de transição, e esse estado de perturbação vai se dissolvendo, o espírito vai se tornando cada vez mais esclarecido. Mas aí vai entrar então em jogo exatamente os princípios que ele alimentava durante a sua existência. Se ele tinha ali valores espirituais que ele cultivava, embora não estivesse preparado para a desencarnação, quando ele começa a tomar conta, né, a assumir essa realidade, então esses valores que eram cultivados começam a ser aplicados. Agora, para aqueles que são surpreendidos e nunca tiveram isso, então você não pode esperar de alguém que não tem esse princípio que ele comece a vivenciar essa experiência agora no mundo espiritual de uma hora para outra. Seria mais ou menos como se nós pegássemos uma pessoa que vai praticar ali um esporte que exige um grande esforço físico, uma maratona, por exemplo, sendo que ele nunca se preparou para isso. E dizendo, olha, agora você vai correr essa maratona, boa sorte, você vai conseguir. No meio do caminho ele cai duro, infartado, porque ele não consegue aguentar, porque ele não tinha capacidade para isso. Então, para esse tipo de situação, nós precisamos ter esse preparo antecipado. E é o que nós vimos então aqui nesses 3 relatos, que mostram para nós 3 situações diferentes, de pessoas que viveram de modo diferente. E o que nós vimos aqui, que nenhuma delas eram pessoas más, mas eram pessoas que vivenciavam a experiência do mundo físico de modo diferente. Um mais espiritualizado, o outro relativamente espiritualizado e o outro muito mais materializado.
E aí então isso trouxe essa repercussão direta para a vida do espírito, então, no mundo espiritual. Bom dia, professor. Próximo item para nós aqui, avançando. Alguma questão sobre isso, pessoal? Né? E nós temos visto também, né, que até mesmo, né, logo no início aqui do nosso estudo, nós recebemos o depoimento daquele espírito que participou conosco, que acrescenta mais uma variável nessa nossa equação, que não basta apenas o espírito viver essa fase de transição difícil, de estar ali entre mundos e a sua visão sendo dirigida para situações diferenciadas. O espírito leva também a sua bagagem moral daquilo que ele vivenciou. Então seria mais ou menos não, é aquilo que nós conversamos sempre do estudo a respeito do suicídio no meio espírita. Porque nós temos ali, nós nos preocupamos muitas vezes com as consequências diretas do suicídio, pelo fato de uma forma mais técnica, digamos assim, pelo fato do espírito destruir o veículo físico, ter ali uma carga fluídica bastante tenaz, prendendo ainda o perispírito ao corpo físico, o estado de perturbação do espírito de se ver num ambiente diferente, e aí nós acrescentamos então a causa do suicídio, que muitas vezes ela acaba sendo ignorada. O que levou o espírito a cometer esse ato? Esse mesmo ato desesperado que ele tinha antes continua acompanhando. Então ele sofre a perturbação do ato em si, como também das lembranças e angústias que ele já vivia anteriormente. Então, no caso de uma desencarnação normal, fora desse ato suicida, o espírito passa por isso também. Ele vivencia essa fase de transição, que é relativa a cada espírito, somada com tudo aquilo que ele pensava durante a vida, o modo como ele via a vida, o modo como ele encarava essa realidade, os seus temores, os seus receios, as suas esperanças. Tudo isso, então, vai sendo somada nessa equação, fazendo com que o espírito amenize ou potencialize ali as suas angústias. O Dudu colocou, né, quando li o banner, né, e fiquei pensando no primeiro assunto, e veio a mensagem que li aqui, depois aqui, né? Não sei se há algo a ver com o que li, né? Comentei até com a Laura em off, né? Por que não, né? A gente vê aqui os espíritos participando ativamente conosco, né, Dudu? Então é natural que as conversas, né, os depoimentos, os relatos sejam relativos aos temas que nós estamos estudando, o que é de praxe aqui para nós, né? Então, raros são os depoimentos que não têm a ver diretamente com aquilo que a gente vem estudando, né? Então, como nós vimos anteriormente, que eu comentei com vocês, esse espírito que trouxe para nós esse depoimento falou das suas dificuldades, falou ali das suas vestes, né, digamos assim, que eram vestes bastante desgastadas, mas que ele teve a oportunidade de depois reconstruir e recomeçar, né? Então, isso faz parte direto daquilo que nós estamos estudando também, né? Que é a vida do espírito no mundo espiritual, especialmente para aqueles que são recém-chegados e que não tiveram, de alguma forma, né, um conhecimento prévio sobre o que é o mundo espiritual de fato, o que cada um pode esperar da sua realidade, a partir da sua realidade nesse mundo espiritual. Então nós, espíritas, temos essa oportunidade. Teremos também essa dificuldade de adaptação, que é muito natural. Ninguém sai de um ambiente físico para um ambiente espiritual de uma forma tão tranquila, a menos que seja altamente espiritualizado. Essa fase de transição, de adaptação, de desapego para nós é realmente algo bastante difícil. Mas o fato de nós termos esse entendimento prévio, nós conseguimos então nos esforçar e contribuir para que isso se resolva da forma mais rápida possível. Agora o que nós encontramos, e nós falamos disso numa proporção mundial, nós vemos então espíritos das mais variadas crenças em várias regiões do mundo que passam por essa fase de transição e ficam se perguntando como é que será realmente o mundo espiritual. E aí então essa fase de ajustes é algo bastante desafiador para todos, né? O Tic-Tac colocou, não encontrei a referência que você nos passou no livro Mecanismos da Mediunidade. Eu, Tic-Tac, qual parte que é? Me lembra aqui que eu não estou lembrado, não me recordo do que eu comentei com vocês sobre a do Hermes. Ah, tá. Beleza.
A Andrea colocou, né? Estou pensando nos milhares de que desencarnaram nesses últimos meses pela Covid. Muita pressa. Nós tivemos, né, Andrea? Se eu não me engano, Dudu, vê se você me confirma. Eu acho que nós tivemos 3 depoimentos de pessoas que desencarnaram do Covid. Um era médico e 2 eram pacientes. 1 ou 2 eram pacientes, eu não me recordo. Eu me lembro que um depoimento que chegou para nós de um espírito que falava, né, da grande dificuldade que é enfrentar esse momento de desencarnação, estando longe da família, que ele via ali, né, o corpo dele encostado numa maca, uma maca quebrada num corredor do hospital. Né? Não, fala só desse do Covid, essas mais recentes que nós recebemos. Então ele falava disso, então ele diz assim que é muito difícil para o espírito, porque você procura, né, nessa cultura que nós temos, essa cultura religiosa, você sempre imagina que se por acaso acontecer uma coisa com você, você vai ser acolhido pelos seus familiares, você vai ser preparado para aquele momento cerimonial, e aí você vai ser sepultado, aquela coisa toda ritualística, que se faz por etapas, né? E esse espírito disse que naquele momento em que aconteceu a desencarnação, não foi preparado para isso. Tudo aquilo que ele planejou foi por água abaixo. Porque ele desencarnou, a família não pôde ter contato por causa da contaminação, porque ele se viu no plano espiritual quase que jogado, vendo ali descaso com tantos corpos amontoados. Então ele trouxe para nós esse relato, que é um relato dramático, né, de nós vermos o que acontece numa situação como essa. Então nós temos também aqueles que desencarnam, embora pegos de surpresa de um modo mais tranquilo, pelo fato de estarem mais espiritualizados, e aqueles que foram pegos de surpresa, sofrendo ali todas as angústias desse momento tão abrupto, né, de chegada ao mundo espiritual nessas condições. Então, realmente, André, nessa leva que nós temos, né, e a gente vê nas estatísticas aqui do Brasil, todos os dias mais de 1000 pessoas morrem. Beleza. Então, 1000 pessoas. Então, nós tivemos 1050, 1035, então 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000, e nós vamos fazendo ali as contas. E nessas 1000 mortes que nós analisamos por estatísticas, nós vemos 1000 espíritos retornando ao mundo espiritual, cada um na sua condição. E a mesma coisa acontece nas guerras, né? Basta a gente lembrar que em 6 anos praticamente de Segunda Guerra Mundial, nós tivemos 60 milhões de pessoas que desencarnaram. 60 milhões de pessoas. É muita coisa. Né? Então, assim, nós não conseguimos analisar tudo isso ao mesmo tempo. Nós pegamos um caso ali, outro caso ali, que se torna para nós uma referência, mas na prática, é aquela avalanche de situações acontecendo, trazendo essa perturbação toda. Né? Não dá para avaliar de fato. Né? Então, esse é o ensinamento, né, que nós podemos tirar dessa experiência. Vamos em frente. Mudando aqui de nosso assunto, mudando de página. Doutrina da reencarnação entre os hindus. Né? Nós lembramos que o hinduísmo ele pode ser considerado talvez a religião mais antiga que tenha no nosso planeta. Ela remonta lá de 6.000 anos antes de Cristo, né? Desde a época dos Vedas, depois vai passando para outras transformações, outras mudanças. Né? Nenhuma religião que segue a sua trajetória é intocável, pura, do modo como começou, pura entre aspas, né? Ela sempre vai sendo contaminada pelas novas gerações, por outras influências. Né? Então o hinduísmo foi bastante influenciado pela religião islâmica, né? Nas suas expansões e tudo mais. E a ideia da reencarnação entre os hindus talvez ali talvez não, né? É a religião que traz essa ideia de uma forma mais antiga, né? Pois o que a gente vê esses templos, né, Flávio, desses templos de 12.000 anos, é que nem sempre as religiões são... uma religião tão antiga como essa, ela estava organizada naquele período. Então eram pequenos focos que começavam a surgir. E ela se tornou organizada mesmo a partir de 7.000 anos antes de Cristo. O que dá para nós, né, com esses 2.000 que nós temos hoje, 9.000 anos, 10.000 anos praticamente. É muita história que aconteceu da gente imaginar como era a religião hindu naquela época e como ela é hoje. Então, aqui falar sobre reencarnação. Então, os princípios do hinduísmo
é viver de uma forma vegetariana, porque os animais têm ali um elemento sagrado, né? E a reencarnação ela pode ser vista como uma graça ou uma desgraça para o espírito. Ele é uma desgraça para ele quando ele reencarna, por exemplo, num ser inferior. E é uma graça quando ele dá continuidade na sua evolução, especialmente reencarnando numa casta que tem ali um privilégio dentro daquela sociedade. Então, mostra ali para nós um pouco da metempsicose, que se mistura também com a ideia do budismo, né? Que diz ali que você pode reencarnar no corpo de um inseto como punição que você está sofrendo, né? Mas vamos lá então. Doutrina da reencarnação entre os hindus. Nota comunicada à sociedade pelo Sr. Tug. Não fala aqui o nome completo dele. Geralmente se pensa que os hindus só admitem a reencarnação como expiação. Segundo eles, a reencarnação só se daria em corpos animais. No entanto, as linhas que se seguem, extraídas da viagem da Sra. Ida Pfeiffer, que vai ser inclusive o próximo artigo que nós vamos estudar no Relações Familiares de Além-Túmulo, é exatamente dessa Sra. Ida Pfeiffer, né? Então, no entanto, as linhas que se seguem, extraídas da viagem da Sra. Ida Pfeiffer, parecem provar que, a tal respeito, os indianos têm ideias mais sadias. Então, como eu comentei com vocês, né, a princípio se pensava que a reencarnação era sempre uma expiação porque se dava em corpos de animais. Vamos ver aqui de que modo que ela traz esse relato para nós. Diz a Sra. Pfeiffer, em geral as meninas ficam noivas com 1 ano de idade. Se o noivo vem a morrer, ela é considerada viúva, ficando impedida de casar-se. A viuvez é reputada como uma grande infelicidade. Pensam eles que isso se deve à posição das mulheres, cuja conduta não foi irrepreensível numa vida anterior. Então esse é o depoimento inicial dela. Nós já falamos sobre isso, inclusive estudando até no Livro dos Espíritos, que nós tínhamos aqueles casos de suicídio, que mulheres que se jogavam na fogueira para poder morrer junto com o marido, que eram algumas aldeias no interior da Índia que tinha essa prática. Mas era uma prática bastante antiga. Hoje, se existir hoje, vai ser assim alguma coisa bem no interior, naquelas comunidades bem fechadas, bem tradicionais, que ainda mantém essa tradição. Mas ela traz aqui, lembrando que esse relato que ela fala para nós desse tipo de comportamento é do século XIX. Hoje nós tivemos muitas mudanças, embora encontremos ainda alguns comportamentos tradicionais desse tipo. Então, no caso aqui, que ele coloca que as mulheres vivem essa experiência por causa de uma conduta repreensível numa vida anterior. Malgrado a importância que não se pode recusar a estas últimas palavras, numa vida anterior, que foi destacado aqui no parágrafo de cima, forçoso é reconhecer que entre a metempsicose dos hindus, lembrando que a metempsicose é o espírito reencarnar em corpos inferiores, corpos superiores, viver essa transição entre os corpos. E a doutrina aqui, a diferença entre a metempsicose dos hindus e a doutrina admitida pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Há uma diferença capital. Citaremos aqui o que diz Zimmermann sobre a religião hindu no Diário de Viagem. Aí ele coloca o nome em alemão aqui, que eu não vou pagar esse mico ali para vocês. O fundo dessa religião é a crença num ser primeiro e supremo, na imortalidade da alma e na recompensa à virtude. Então aqui, os 3 pilares dessa religião que é destacado aqui por Zimmermann. Então, primeiro, a crença num ser primeiro e supremo, na imortalidade da alma e na recompensa à virtude. Nós vemos que a doutrina espírita, o cristianismo de modo geral, se sustenta também nesses pilares. O verdadeiro e único Deus se chama Brahm, o qual não deve ser confundido com Brahma, criado por ele.
é a verdadeira luz, que é a mesma, eterna, bem-aventurada em todos os tempos e lugares. Da essência imortal de Brahm emanou a deusa Bhavani, isto é, a natureza, e uma legião de 1.180 milhões de espíritos. Isso é interessante a gente lembrar que hoje nós lembramos que a Índia, que é o país onde se concentra o maior número, a maioria esmagadora dos hindus, ela tem ali uma população de aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né? O Brasil tem 220 milhões. A Índia tem 1 bilhão e 300, 6 vezes mais a população do Brasil. E lá eles possuem, por ser uma religião politeísta, eles possuem 300 milhões de deuses. Tem mais deuses na Índia do que a população brasileira. E nós encontraremos ali também uma quantidade significativa de templos. São mais ali de 3.000 templos para acolher todo esse panteão de deuses, né? Então, é muita gente, são muitos espíritos, são muitos deuses, né? Então a gente lembra aqui que essa legião de 1.180.000 espíritos, isso era no século XIX, quando se tinha uma população provavelmente de 200 milhões de pessoas. Hoje nós já aumentamos significativamente. Entre esses espíritos há 3 semideuses ou gênios superiores: Brahma, Vishnu ou Shiva, a trindade dos hindus. Durante muito tempo, a concórdia e a felicidade reinaram entre os espíritos. Mais tarde, porém, eclodiu uma revolta entre eles e vários se recusaram a obedecer. Então, aqui nós vemos, né, entre os espíritos, não entre os hindus. Os rebeldes foram precipitados do alto dos céus no abismo das trevas. Deu-se, então, a metempsicose. Cada planta, cada ser foi animado por um anjo caído. Essa crença explica a bondade dos hindus para com os animais. Consideram-nos como seus semelhantes e não querem matar nenhum. Voltando aqui para o depoimento. Olá, Vanessa, seja bem-vinda. Somos induzidos a crer que não foi senão a ação do tempo que levou tudo quanto existe de bizarro nesta religião, mal compreendida e falseada na boca do povo, a descer à posição de insana charlatanice. Basta indicar os atributos de algumas de suas principais divindades para explicar o estado atual da religião. Aqui que eu falei para vocês, né? Eles admitem 333 milhões de divindades inferiores. São as deusas dos elementos, dos fenômenos da natureza, das artes, das doenças, etc. Além disso, há os bons e os maus gênios. O número dos bons ultrapassa o dos maus em 3 milhões. O que é extremamente notável, acrescenta Zimmermann, é que não se encontra entre os hindus uma única imagem do Ser Supremo. Parece-lhes demasiado grande. Dizem que toda a terra é o seu templo e o adoram sobre todas as formas. Então aqui trouxe Zimmermann. Kardec comenta: assim, conforme os hindus, as almas tinham sido criadas felizes e perfeitas, e sua decadência resultou de uma rebelião. Sua encarnação no corpo de animais é uma punição. Conforme a doutrina espírita, as almas foram e ainda são criadas simples e ignorantes, e é pelas encarnações sucessivas que chegam, graças a seus esforços e à misericórdia divina, a perfeição que lhes proporcionará a felicidade eterna. Devendo progredir, a alma pode permanecer estacionária durante um período mais ou menos longo, mas não retrograda. O que adquiriu em conhecimento e moralidade não se perde. Se não avança, também não recua. Eis porque não pode voltar a animar os seres inferiores à humanidade. Bom, até aqui a gente dá uma pausa. Nós temos estudado, né, sobre o livro Evolução em Dois Mundos e temos visto, né, o progresso do princípio inteligente, habitando ali
né, os corpos, as estruturas biológicas compatíveis com as suas condições, e eles contribuem também para esse progresso, para essa evolução. Ultrapassando a fase da vida animal, chegando à vida hominal, mesmo que comece ali com os hominídeos, para depois chegar na espécie humana, o princípio não volta a animar aquele corpo primitivo, porque a princípio seria um desperdício, porque o espírito, tendo valores e intelectos já desenvolvidos, ainda que sejam valores e intelectos desenvolvidos de um modo primitivo, voltar ao corpo animal seria uma inutilidade, pela própria lógica. E aí depois nós entramos tecnicamente, lembrando que a própria estrutura perispiritual desse ser que atingiu esse grau mais avançado de evolução é incompatível com a estrutura desses corpos biológicos inferiores. Então, por isso, não retrograda. E ele coloca aqui como princípio fundamental da doutrina espírita é que o espírito avança constantemente, que o espírito progride constantemente. E esse progresso pode se dar em maior ou menor tempo. Quando acontece em menor tempo, dá-se a impressão de que o espírito fica estagnado. Talvez, na nossa visão simplista, essa estagnação ela é demonstrada pela falta de produtividade para o espírito. Ele não produz, porque ele se encontra sempre naquela mesma condição. Mas, interiormente, o espírito processa informações. Ele vai sendo estimulado nas suas ideias, no seu modo de pensar, nos seus valores. Então, ele está progredindo. Exteriormente, a impressão que se dá é que ele não produz nada. É como se nós encontrássemos, por exemplo, um espírito que reencarna num corpo deficiente, que traz para ele uma grande limitação. Aí nós vamos dizer, né, bom, ele está sendo castigado, porque ele não produz nada, ele está simplesmente vegetando. Só que espiritualmente aquele espírito está percebendo, recebendo ali as percepções das mais diversas, fazendo com que ele então seja estimulado nessa evolução. Beleza. Então, por isso é importante a gente sempre lembrar que esse progresso se dá através de mecanismos que se aplicam a cada espírito de acordo com a sua necessidade. Vamos em frente, continuando. Desse modo, a metempsicose dos hindus está fundada sobre o princípio da degradação das almas. A reencarnação, segundo os espíritos, está fundada no princípio da progressão contínua. Esse ensinamento é que os espíritos trouxeram para nós. Latino, bom dia. Segundo os hindus, agora uma visão diferenciada, a alma começou pela perfeição para chegar à abjeção. A perfeição é o começo e a abjeção o resultado, ou seja, essa visão dos hindus ela se assemelha bastante ao dogma cristão das religiões cristãs, porque por exemplo, a ideia dos anjos caídos não é diferente. Quando você tem, por exemplo, os anjos que são criados perfeitos por Deus, inclusive de uma classe diferente dos humanos, quando então nós temos ali aqueles anjos que se rebelam contra Deus, chamados de anjos caídos, nós vemos então um retrocesso. São criados perfeitos e acabam depois terminando como imperfeitos. E aí nós vemos então que não existe aquela lógica, exatamente, Hermes, né? Aquele filme do O Misterioso Caso de Benjamin Button, que mostra exatamente isso. Ele começa velho e vai depois, termina como criança, né? Então, o que nós encontramos é exatamente essa mesma visão no mundo espiritual, dentro dessas crenças que nós encontramos aqui. Ele continua. Conforme os espíritos, a ignorância é o começo, e a perfeição o objetivo e o resultado. Seria supérfluo procurar demonstrar qual dessas duas doutrinas é mais racional e dá uma ideia mais elevada da justiça e da bondade de Deus. É, pois, por completa ignorância de seus princípios que algumas pessoas as confundem. Então, fazer uma comparação entre aquilo que os espíritos dizem, o espírito nasce simples e ignorante e evolui para a perfeição, enquanto que no princípio da reencarnação hindu, você nasce perfeito e você degrada durante a sua existência e passa por essas punições. Assinado aqui o Sr. Tug, para finalizar. Então, por isso Kardec coloca, né, não tem nem discussão, ele diz assim no final,
seria supérfluo procurar demonstrar qual das duas é mais racional. Né? Então, é o que mostra para nós exatamente aqui. Angelina colocou, na semana passada foi o casamento de uma amiga. A mãe dela desencarnou há 3 meses. Antes do horário estava em casa quando observei a presença da mãe do mesmo jeito que conversávamos. Então pensei o que falar. Veio à mente dizer, né, você pode ir até a celebração, aos poucos observe o casamento. Né? Jovem veio próximo a mim, chorando e disse, né, minha mãe estava na igreja. Né? Alguém viu ali os espíritos participando, né, intensamente e ativamente das situações que dizem respeito a nós, principalmente quando são estimulados no seu afeto. Né? Então eles participam, observam, acompanham, diferentemente do que se imagina, né, que o espírito morreu, ele desaparece ou ele é completamente desconectado do mundo material. Pelo contrário, ele participa ativamente ainda, mesmo que a distância daquilo que nós fazemos, né, do que nós vivemos nas nossas experiências. Muito bem, vamos lá. Próximo assunto, virando aqui a página, né, o bom da Revista Espírita é que a gente muda de assunto de uma hora para outra, assim, no sopetão. E vamos entrar aqui no mês de dezembro, na minha sessão preferida, né, Conversas Familiares de Além Túmulo. Senhora Ida Pfeiffer, célebre viajante, Sociedade, 7 de setembro de 1859. O relato seguinte é extraído da segunda viagem ao redor do mundo da senhora Ida Pfeiffer, na página 345. Deixa eu ver aqui, tá. Né? Então, lembrando aqui que essa senhora Pfeiffer, uma célebre viajante, era uma mulher que vivia em viagens. Então ela tinha uma bagagem assim cultural muito grande, né? Vamos ver aqui o depoimento dela. Então foi extraído desse livro dela, Segunda Viagem ao Redor do Mundo. Considerando que estou a falar de coisas muito estranhas, é preciso que faça menção de um acontecimento enigmático que se passou há vários anos em Java e que causou tanta sensação que chegou a ponto de chamar a atenção do governo. Na residência de Sheribon havia uma casinha, na qual, segundo dizia o povo, apareciam espíritos. Ao anoitecer, choviam pedras de todos os lados no quarto e por todos os lados cuspiam siri. Aqui siri, deixa eu ver no rodapé, preparação que os javaneses mascam continuamente e que dá à boca e à saliva a cor do sangue. Então, essa coisa aqui que eles usavam, né? Então, ao anoitecer, choviam pedras de todos os lados e por todos os lados cuspiam siri. Tanto as pedras quanto as cuspinhadas caíam muito perto das pessoas que se encontravam no aposento, sem, contudo, atingi-las ou feri-las. Parece que tudo se dirigia principalmente contra uma criança. Tanto se falou desse caso inexplicável que o governo holandês finalmente encarregou um oficial superior de sua confiança para o examinar. Então aqui dá a entender que a Holanda, né, Java era uma colônia holandesa e, portanto, ali, né, submetida às leis holandesas. Né? Ele postou em torno da casa homens seguros e fiéis, com a ordem de não permitirem a entrada ou a saída de quem quer que fosse. Examinou tudo escrupulosamente e, tomando em seu colo a criança designada, sentou-se no quarto fatal. Ao anoitecer, como de costume, começou a chuva de pedras e de siri. Siri ou siri, vamos colocar siri. Tudo caía perto do oficial e da criança, sem os atingir. Examinaram novamente cada recanto, cada buraco, mas nada descobriram. O oficial não compreendeu patavina. Mandou reunir as pedras, marcá-las e escondê-las no local bem afastado. Foi tudo em vão. As mesmas pedras caíam novamente no aposento à mesma hora. Finalmente, para pôr termo a essa história inconcebível, o governador mandou demolir a casa. Então, simples assim, né? Você não consegue resolver o fantasma, destrói a casa e pronto. Aí o problema é resolvido.
Kardec comenta: a pessoa que colheu esse fato em 1853 era uma mulher verdadeiramente superior, não tanto por instrução e talento, senão pela incrível energia de seu caráter. À parte essa ardente curiosidade, desculpem, à parte essa aparente curiosidade e essa coragem indômita que dela fizeram mais extraordinária viajante que jamais existiu, a Sra. Pfeiffer nada tinha de excêntrico. Era mulher de uma piedade suave e esclarecida, tendo dado inúmeras provas de estar longe de ser supersticiosa. Comprometeu-se a só contar aquilo que ela mesma tivesse visto ou obtido de fonte segura. E aqui tem um detalhe, né, de a Revista de Paris, de 1º de setembro de 56, e o Dicionário Contemporâneo de V. Perot. Né, são duas publicações daquela época, né? Bom, conversas familiares de além-túmulo, nós viemos aqui então para conversar com os espíritos, né? Então Kardec fez a evocação da Sra. Pfeiffer para conversar com ela sobre esse evento que ela presenciou, do caso das pedras e do Siri, né? Eis-me aqui. Estais surpreendida com o nosso apelo e por vos encontrardes entre nós? Estou surpreendida com a rapidez de minha viagem. Como fostes prevenida de que desejaríamos falar convosco? Fui trazida aqui sem de nada suspeitar. Entretanto, deverias ter recebido um aviso qualquer, um arrastamento irresistível. Olha aqui, essa resposta ela é bastante valiosa para nós entendermos de que modo que se dá essa atração dos espíritos para determinadas situações. Então esse arrastamento irresistível, que nós só podemos conceber através da imaginação, nós não somos capazes de ver isso na prática aqui na nossa vida cotidiana. Mas imaginemos um espírito então num determinado local e ele recebe ali uma força mental concentrada nele, atraindo-o para um determinado local, e o espírito então ele pode ser levado ou resistir a isso. Aqui ela coloca como um arrastamento irresistível. E aí nós lembramos também que nesse caso de Kardec, que fazia todo esse trabalho de pesquisa lá na sociedade, de fundamentação da doutrina espírita, nós tínhamos ali então espíritos que estavam atuando. Então nós lembramos que essas forças magnéticas poderiam ser provocadas por esses espíritos, da mesma forma que acontece com um espírito perturbado, um obsessor, numa reunião mediúnica que nós temos hoje. Então você está ali naquela reunião e o espírito então ele é levado para aquele local, atraído com uma força que ele não consegue resistir, incorpora no médium e começa a falar a sua revelia, mesmo ali esperneando, mesmo ali se revoltando, gritando e tudo mais, ele se encontra preso naquele local. Então esse é o tipo de situação que nós encontramos, né, de ver esse arrastamento irresistível. Nesse caso, aqui nós temos então um espírito que se manifesta na reunião para trazer o seu depoimento. Né? Não controlam sim, o que eu estava comentando, o Tic-Teco, é que nós não sabemos como isso acontece. Que acontece, não tem dúvida. Né? E tanto que isso é visto na prática, como eu coloquei para vocês, nas reuniões mediúnicas de desobsessão, de tratamento de espíritos ainda sofredores. Né? Então existe essa força de atração. Como isso acontece, não sabemos. Mas aqui foi feita a evocação, esse espírito então foi levado, foi puxado, né, para a reunião da sociedade, sem nada suspeitar por um arrastamento irresistível. Interessante a gente saber isso. Questão número 5. Onde estáveis quando vos chamamos? Junto a um espírito que tem uma missão de guiar. Então seria assim, usando uma comparação, você está ali ocupado, fazendo as suas coisas, preocupados ali com sua rotina, de repente você é arrancado daquele local e puxado para outro. Quando você se dá conta, você está num outro local e fala, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele coloca assim, né, ó, tivestes consciência dos lugares que atravessáveis para vir até aqui,
Ou aqui vos encontraste subitamente sem transição? Subitamente. Então aqui já viu, né? Um arrastamento irresistível, estar subitamente nesse local, ocupada ali com as suas tarefas e sendo depois atraída fortemente por essa força magnética para esse local onde foi feita a reunião. Kardec agora muda o assunto com ela. Sois feliz como espírito? Sim. Mais feliz do que isso é impossível. De onde vinha esse gosto pronunciado pelas viagens? Eu havia sido marinheiro numa vida precedente, e o gosto que adquiri pelas viagens naquela existência refletiu-se nesta, malgrado o sexo que eu havia escolhido para me subtrair a isso. Lembra que nós estudamos ontem, né? No Livro dos Espíritos, falando sobre... deixa eu pegar aqui o tema que eu esqueci. Não é natureza... só um instantinho. O tema que nós vimos ontem foi penas temporais, né? E nessas penas temporais, Kardec conversava então com os espíritos, falando sobre, né, a existência seguinte do espírito, se ele sofreria ali as provas e as expiações relativas à existência do passado, e se nós poderíamos, nas questões que nós analisamos ali, se nós poderíamos ter uma ideia de qual foi a nossa existência anterior a partir das tendências que nós temos hoje, né? E aqui essa resposta mostra bastante isso. Ela tinha um gosto pronunciado por viagens, gostava de se aventurar pelo mundo. De onde veio tudo isso? Na vida precedente ela era um marinheiro. E isso manteve essa tendência, essa força na sua personalidade, apesar da alteração da sexualidade que ela vivenciaria nessa nova encarnação. Porque como mulher ela teria experiências específicas. Não adianta a gente querer especular porque ela tinha que se casar com fulano, porque ela tinha que viver a maternidade, nós não sabemos. Sabemos apenas da necessidade dessa mudança de sexualidade, mas apesar dessa mudança ela continua com essas mesmas tendências. E continua. Essas viagens contribuíram para o vosso progresso como espírito? Sim, porque as fiz com espírito de observação, que me faltou na existência precedente, onde não me ocupava senão do comércio e das coisas materiais. É por essa razão que imaginava avançar mais em uma vida sedentária. Mas Deus, tão bom e tão sábio em seus desígnios, que não podemos penetrar, permitiu-me utilizasse minhas inclinações em favor do progresso que eu havia solicitado. Bom, essa pergunta aqui, ela daria para nós vários estudos para mostrarmos exatamente ali de que forma que as nossas tendências são também aproveitadas para o nosso progresso, embora muitas vezes nós vejamos essas tendências de um modo destrutivo. Por exemplo, imaginarmos que nós temos ali um comandante militar, que é assim altamente severo, altamente combatente, né, e combativo também, e aí então, na encarnação seguinte, esse militar, que é esse Caxias total, ele reencarna como diretor de uma empresa, onde ele vai então conduzir os negócios daquela empresa, onde ele vai então ser líder de uma instituição. Percebemos que ele tem então ali na sua doutrina a hierarquia e a disciplina e o rigor no cumprimento das suas missões, principalmente no ambiente de guerra, mesmo que ele tenha sido um sanguinário e tudo mais, mas essa tendência ela pode ser revertida de um modo positivo. Você se lembra que nós estudamos na Revista Espírita, na verdade lá no livro Céu e Inferno, e por consequência na Revista Espírita, né, porque muitas mensagens são publicadas nos dois livros, aquele caso que é dito, né, um espírito que é apático, ele dá muito mais trabalho do que um espírito rebelde. Porque o espírito rebelde ele tem uma força dentro dele que é uma força destrutiva. Mas se você muda a polaridade, essa mesma força se reverte para algo positivo. E aquele espírito apático ele não tem força.
E aí então você fazer com que ele seja motivado a fazer alguma coisa que ele não quer fazer é muito mais trabalhoso. Então você pegar um obsessor, nós vimos isso inclusive, né, nos livros de André Luiz que nós estudamos, no livro Libertação, que mostrava ali aqueles espíritos obsessores que ficavam de plantão ali para poder obsediar aquela jovem, tal Margarida, né, que era a garota. Depois, assim, bastou ali um pequeno ajuste por parte dos orientadores espirituais, que eles se tornaram ali guardiões do trabalho que estava sendo feito para o bem. Apenas inverteu a polaridade. O Tico Teco colocou, né, só dar um retoque no porrete, mas é só ajustar. E de fato é assim, né, Tico Teco, porque esse porrete que a gente coloca acaba sendo ali as experiências dolorosas que o espírito vivencia. Então a consciência dele desperta, ele muda o modo de pensar, mas aquela mesma tendência que ele traz permanece e acaba sendo bem aproveitada. Claro que isso para muitos espíritos demora. Ele continua sendo agressivo, sanguinário, até que em um determinado momento ele mude. Nós vimos, por exemplo, né, no próprio Gregório, né, que era o líder daquela comunidade no plano espiritual inferior que André Luiz visitou, que ele era o líder, ele era o cara que mandava e ele era temido, ele era assim, os espíritos sentiam um verdadeiro pavor por ele. Mas aí então, quando ele teve contato com a mãe, que fez ali todo aquele trabalho para resgatá-lo, é aquele mesmo espírito que tinha ali força, um espírito de liderança, um conhecimento profundo sobre os mistérios do mundo espiritual, especialmente do magnetismo, embora usado isso de uma forma destrutiva. Imaginemos ele usar essa mesma potência de um modo construtivo. Hermes colocou, se fosse acontecer uma guerra, o ideal seria abrir as portas dos presídios e enviar esse povo para a guerra, né, descarregar as forças, né? Pois é, seria ali uma estratégia, né? Não sei exatamente se seria construtiva, mas certamente teria ali uma grande mobilização. Continuando, vamos lá. Mais uma vez, né? Mas Deus, tão bom e tão sábio em seus desígnios, que não podemos penetrar, permitiu-me utilizasse as minhas inclinações em favor do progresso que eu havia solicitado. Quer coisa melhor do que isso? Você já tem uma tendência e você quer progredir, você é colocado no meio, num ambiente onde você usa aquilo que você já sabe fazer. Anteriormente era um marinheiro que somente visava o lucro ou o comércio, e agora se tornou um espírito aventureiro, só que agora observando, relatando, ajudando e crescendo individualmente. Das nações que visitastes, qual a que vos pareceu mais adiantada e a que vos mereceu preferência? Não dissestes em vida que colocaríeis certas tribos da Oceania acima das nações civilizadas? Era uma ideia errada. Hoje prefiro a França, pois compreendo sua missão e antevejo seu destino. Isso porque ela deve ter colocado ali, né, essa ideia da Oceania, porque existe uma diferença também aqui, já entra num escopo filosófico interessante da gente analisar, porque, por exemplo, na França, naquela época, você estava na pós-Revolução Francesa. Então nós tivemos ali rebeliões, guilhotinas, revoltas, mortes que não acabavam mais, e de repente você vai para a Oceania e você encontra ali aquela tribo de aborígenes vivendo tranquilamente em harmonia com a natureza. Aí você vai dizer assim, olha, eu prefiro viver entre os aborígenes do que entre os franceses. Mas aí depois, quando você chega no plano espiritual, você percebe que muitas vezes o impacto provocado naquela sociedade para impulsioná-la para as mudanças mostra ainda a sua nobreza, o seu intelecto. É apenas uma questão de ajuste. Enquanto que, por outro lado, você vai encontrar, por exemplo, na Oceania, junto aos aborígenes, lembrando, né, que os ingleses tinham acabado de chegar lá na Oceania, tinham acabado de descobrir a Oceania. Porque até então, de todos os continentes aqui do nosso planeta, ela foi a última a ser descoberta ali por volta, se eu não me engano, de 1850. É muito recente a Oceania, tem ali 150 anos, 200 anos no máximo. E chegando lá você vai encontrar uma sociedade intocável, porque era um continente, uma ilha, ali você tinha povos vivendo ali isoladamente, e você chega da Europa e você vê aquilo tudo.
E nesse caso, né, Hermes, essa calmaria, essa harmonia, mostra ainda aquela vida apenas buscando a satisfação das necessidades de sobrevivência. Não tem o desenvolvimento intelectual, cultural, os valores daquela sociedade estão muito restritos apenas àquele modo de vida. É para nós ainda uma dificuldade muito grande estudar sobre isso e entender sobre tudo isso. De que modo que nós vamos avaliar um povo mais evoluído, menos evoluído, qual povo, exatamente, falta esse impulso, né? Porque se deixar, essa sociedade vai vivendo um ano depois do outro, uma década, uma geração depois da outra, daquele mesmo formato. E os espíritos não têm ali o impulso para o progresso. Então, na visão dela, olhando para a França daquela forma, que ela coloca as nações chamadas civilizadas, na verdade eram nações em guerra o tempo todo, né? Nós tínhamos a Prússia, nós tínhamos a França, a Inglaterra, nós tínhamos ali os países nórdicos. Quantas desgraças aconteceram naquela região? E aí você vai para um local onde você tem ali aquele mesmo povo tranquilo, calmo, alguns são agressivos, é claro. E aí você fala, olha, eu prefiro viver entre eles do que os outros. E aí você olha para o mundo espiritual e começa a ver diferente. E ela responde, né? Era uma ideia errada. Hoje eu prefiro a França, pois compreendo sua missão e antevejo seu destino. Então, aquele momento de grande abalo que aquela sociedade civilizada vivencia, não denota necessariamente o atraso, mas o rompimento de determinados comportamentos. É a lei de destruição, em que você transforma para construir algo melhor em cima das virtudes e dos valores que ela já possui. É uma visão para nós assim que é meio maluca, né? Porque a gente olha da perspectiva material, mas da perspectiva espiritual é diferente. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, houve a necessidade de o planeta todo entrar em conflito, como hoje nós estamos vivenciando uma pandemia de proporções mundiais, para que possa modificar os valores da sociedade. Para você construir uma coisa nova, você precisa destruir a velha. Questão número 11. Deixa eu ver aqui, 11. Deixa eu ver até onde a gente vai. Só um instantinho, pessoal. E tem bastante coisa para a gente ver aqui. Não vai dar tempo de ver tudo hoje. Só um instantinho. Não, dá sim. Rapidinho. 11, vamos lá. Paciência. Que destino prevedes para a França? Não vos posso dizer o seu destino, mas a sua missão é espalhar o progresso, as luzes e, por conseguinte, o espiritismo verdadeiro. Em que vos pareciam os selvagens da Oceania mais adiantados que os americanos? À parte os vícios vinculados à vida selvagem, neles eu encontrara qualidades sérias e sólidas que não encontrei nos outros. Confirmais o fato de que se teria passado em Java e que já está relatado em uma de vossas obras? Confirmo-o em parte. O caso das pedras marcadas e lançadas novamente merece explicação. Eram pedras semelhantes, mas não as mesmas. Isso porque a gente lembra, né, que eles guardaram aquelas pedras para evitar que aqueles ataques continuassem. E aí, então outras pedras não foram aquelas pedras que miraculosamente saíram daquele local e começaram depois a atingir todo mundo. A que atribuís esse fenômeno? Não sabia a que atribuí-lo. Eu me perguntava se de fato o diabo existia, respondendo a mim mesma, não, e fiquei nisso. Agora, podeis compreender a causa? Poderíeis dizer de onde vinham essas pedras? Eram transportadas ou fabricadas especialmente pelos espíritos? Eram transportadas. Para eles era mais fácil trazê-las do que aglomerá-las. Então você materializar uma pedra ou usar o fenômeno do transporte. Aliás, tem um livro muito interessante de William Crookes que fala bastante sobre o fenômeno de transporte, de que modo que os espíritos trabalham com isso. E de onde vinha aquele Siri? Era feito por eles? Sim, era mais fácil. E além disso, inevitável, pois que lhes seria impossível encontrá-lo já preparado.
Então, nesse caso, eles produziam. Aí a gente vai para o Livro dos Médiuns, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, onde nós já conversamos sobre a capacidade que os espíritos têm de criar, de produzir substâncias, desde que tenham permissão para isso. Não permissão dizendo, olha, eu deixo você fazer. Mas os espíritos superiores não interferem, desde que isso faça parte de um plano maior. Como no caso, né, não sabemos qual era a causa, que na verdade está respondido aqui embaixo, na questão 17. Qual o objetivo das manifestações? Como sempre, chamar a atenção e fazer constatar um fato do qual se devia falar e procurar explicação. Então, os espíritos superiores, que veem esses espíritos travessos, esses espíritos batedores provocando esses fenômenos, não importando qual seja o meio, desde que não viole aquelas leis naturais estabelecidas, né, em que o mundo espiritual não pode interferir de uma forma tão agressiva no mundo material, mas permitiam que fizessem isso com aqueles produtos, com aquelas substâncias que faziam parte daquela cultura, para despertar a atenção daquelas pessoas para esses fenômenos do mundo espiritual. Kardec coloca uma observação. Além de observar que tal constatação não poderia levar a nenhum resultado sério entre aqueles povos, mas respondem que há um resultado real. Pelo relato e pelo testemunho da Sra. Pfeiffer, o mesmo chegou ao conhecimento dos povos civilizados, que o comentam e lhe tiram consequências. Aliás, os holandeses é que foram chamados para constatá-los. Então aconteceu esse fenômeno numa sociedade atrasada, limitada, restrita, mas as consequências fizeram com que outros grupos, agora mais desenvolvidos, como era o caso dos holandeses, pudessem analisar esses fenômenos e levar esse conhecimento para a Europa, chamando a atenção das pessoas para essa nova situação. Deveria haver um motivo especial, sobretudo quanto à criança atormentada por esses espíritos? A criança possuía uma influência favorável, eis tudo, pois pessoalmente não sofreu nenhum choque. Não dá, aqui é uma resposta bastante vaga, né? Possuía uma influência favorável. Talvez ela fosse uma criança que fosse um médium de fenômenos físicos. Não se sabe. Kardec continua, para finalizar. Desde que esses fenômenos eram produzidos por espíritos, por que cessaram quando a casa foi demolida? Cessaram porque julgaram inútil continuar. Não pergunteis, contudo, se eles teriam podido continuar. Então, quer dizer, pararam porque perdeu o interesse. Mas se Kardec tivesse perguntado se eles poderiam continuar, poderiam. Porque os espíritos eles fazem aquilo que eles querem, desde que tenha ali, né, as condições favoráveis para isso. Com uma casa construída, uma casa demolida, a ideia de assombrar ainda continua presente, porque é o espírito que deseja isso. Então pararam porque não tinha mais interesse. Porque a ideia era você provocar aquele fenômeno onde pessoas poderiam observar. Mas eles poderiam continuar? Poderiam. Agradecemos por terdes vindo e respondido às nossas perguntas. Estou inteiramente às vossas ordens. Eis tudo, usando aqui a expressão de Kardec. Então, finalizando aqui o nosso encontro de hoje, meus amigos, nós teremos aqui no próximo encontro, na semana que vem, outras 3 comunicações. Privat d'Aglignon, d'Alemão, é a primeira comunicação dele. Deixa eu pegar aqui no índice que é mais fácil, né? Só um instantinho. Então nós vimos aqui a Sra. Pfeiffer. Depois eu vou fazer uma pesquisa para tentar encontrar a biografia dela, para nós conversarmos na semana que vem, né? Eu gosto de fazer isso. Então nós temos aqui, né, a Sra. Pfeiffer, depois Privat d'Aglignon, depois Dirks Lamers e depois Michel François. Então são 4 comunicadores, né, 4 espíritos que trazem depoimentos. Nós vimos então primeiro, temos mais 3 nos nossos próximos encontros, que são comunicações não curtas, né, da página 494 até 502, são ali 8 páginas, né?
Depois, comunicações espontâneas obtidas nas sessões da sociedade, são 8 páginas, bastante coisa. Um antigo carreteiro, depois vem boletim, convulsionários de Samedar de novo, aforismos espíritas e nota explicativa para concluir o mês de dezembro de 58. Angelina colocou aqui, né, observamos que na busca do conhecimento da história das sociedades é que percebemos que houve evolução, né? Angelina, você tem um assunto que eu adoro, é antropologia. Eu sou fascinado por esse assunto. Então eu leio bastante, eu costumo assistir bastante documentários, né, e ver de que modo que essas sociedades viviam no passado, e de que modo que elas estão vivendo na atualidade. E a gente vê, né, as diversas transformações que elas vivem espontaneamente ou que elas são impulsionadas por forças exteriores. É o caso, por exemplo, das sociedades indígenas que viviam aqui no Brasil na época em que os portugueses chegaram. E todas as turbulências, todos os conflitos que foram gerados e tudo mais, e depois com a chegada dos africanos para formar essa matriz brasileira, né? Então é algo muito interessante da gente entender a natureza humana, né, e as suas diversas expressões, principalmente no caso das expressões culturais, né, envolvendo suas crenças e tudo. É muito interessante, né? Eu não acho que é um bom caminho, eu acho que é o único caminho, né, Tico Teco? Para você entender o porquê que o homem é o que ele é hoje, você tem que entender a história dele, quais foram os caminhos que ele percorreu. Porque do contrário, a gente vai olhar a coisa pronta sem se dar conta de tudo aquilo que foi feito de trabalho para entender. É como se nós olhássemos hoje um avião sem perceber que tudo começou com os primeiros aventureiros lá dos primeiros aerostatos, né, dos balões, lá de Padre de Bartolomeu de Gusmão, lá no século XVI, para chegar nos aviões de hoje. Então os aviões não vieram prontos, eles foram evoluindo, né? E no caso do homem é a mesma coisa, o homem não é o que ele é hoje do nada. Ele se tornou assim depois de milhares e milhares Exato, e tem que ir muito profundo. Quanto mais profundidade nós vamos, principalmente essa profundidade do espírito, nesse processo,